jovens, aqui é a professora Renata de Química. Eu vou estar fazendo com vocês uma revisão de Química 2 para a recuperação agora do primeiro semestre. Vamos começar, então. Eu queria só destacar os conteúdos que vão cair na prova. Vai cair sobre classificação de soluções, curvas de solubilidade, cálculos de concentração comum e molar, diluição das soluções, mistura com reação química e sem reação química, e também o conteúdo de propriedades coligativas. Para isso, eu separei algumas questões para a gente resolver juntos e fazer essa revisão, tá? Essa primeira questão, ele pede para a gente analisar o gráfico e julgar os itens em certo ou errado. Então, ó, só para dar uma revisão, esse gráfico aqui, o eixo Y é a solubilidade e o eixo X ele é a temperatura. Então, lembrando que a solubilidade ela depende da temperatura. O item 1 fala assim: a substância mais solúvel em 10 graus Celsius é o KNO3. Vamos olhar aqui no gráfico, ó, 10 graus Celsius. A mais solúvel não é o KNO3. Vai ser quem? O NaNO3. A solubilidade dele em 100 gramas de água, né? Todos estão para 100 gramas de água. É em torno quase de 80 gramas. Enquanto a do KNO3 está aqui, ó. Ela vale um pouquinho menos de 30. Então, o item 1, ele tá errado. Porque o mais solúvel nessa temperatura é o NaNO3. Item 2. A substância que apresenta menor variação da solubilidade entre 30 e 80 graus Celsius é o cloreto de sódio. Vamos lá analisar. 30 graus e 80 graus. Menor variação da solubilidade vai ser aquela curva que menos se inclina, tá? A que menos se inclina, que menos varia, de fato, é o NaCl. Tá bem aqui a curva dele, ó. Por esse motivo, ele é a substância que apresenta menor variação da solubilidade entre 30 e 80. Então, aqui, ó, tá certinho. Item 3. A solubilidade de qualquer sólido aumenta com a elevação da temperatura da solução. Errado, tá? Existem sólidos, né, que diminuem a sua solubilidade com o aumento da temperatura. A gente até classifica esses tipos de dissoluções, né? Então, aqui, ó, temperatura e aqui é a solubilidade. Se aumentar a temperatura e aumentar a solubilidade, eu classifico como um processo que endotérmico. Porém, existem sólidos que vão diminuir a sua solubilidade com o aumento da temperatura. E aí, ó, lembra lá que eu classifico como exotérmicos. Ah, e tem aqueles também que não variam, que são os atérmicos. Então, não é qualquer sólido que vai aumentar a sua solubilidade com a elevação da temperatura. Então, esse item aqui, ó, o 3, ele tá errado. Item 4. A mistura de 20 gramas de KCl em 100 gramas de água a 50 graus Celsius resultará em uma solução insaturada. Vamos só revisar aqui, ó, a classificação das soluções. Eu tenho a minha solução insaturada, que é quando a quantidade lá do meu soluto é inferior ao coeficiente de solubilidade. O coeficiente de solubilidade é o limite, é o máximo que eu consigo dissolver daquela substância a uma certa temperatura. Então, insaturado, você colocou menos do que você poderia colocar, daria para dissolver mais. Eu tenho a saturada, que é quando você chega no limite, tá? É igualzinho a quantidade ao coeficiente de solubilidade. E nós temos a saturada com corpo de fundo e também a solução supersaturada. Ambas eu coloco uma quantidade superior ao coeficiente de solubilidade. Só que a diferença é, o corpo de fundo fica lá sólido no fundo. A supersaturada, eu consigo preparar uma solução elevando a temperatura, fazendo com que dissolva mais
ali naquela situação, e aí eu diminuo a temperatura, eu faço um processo devagar, cuidadosamente, de modo que ainda continua dissolvido, mesmo tendo diminuído a temperatura. Só que é uma solução extremamente instável. Qualquer perturbação, qualquer adição de mais soluto no sistema volta a formar o precipitado, tá? Tá, então relembramos, né, as classificações das soluções aí. Aí o item 4, ele falou que a 50 graus, vamos olhar para a temperatura de 50, ele está analisando o KCl, ó, vamos olhar qual que é a solubilidade do KCl a 50 graus. É em torno aqui, ó, vamos colocar 45, tá? Em 100 de água. Então, ó, 45 gramas de KCl em 100 gramas de água, na temperatura de 50 graus Celsius. Ele falou que ele colocou 20 e classificou a solução como insaturada, tá certinho, tá? O limite é 45, ele só colocou 20, então a solução ela fica insaturada. Item 5. Uma solução preparada com 90 gramas de KNO3 em 100 gramas de água a 40 graus Celsius apresentará sólido no fundo do recipiente, que é o corpo de fundo. Vamos olhar para essa temperatura, então. Então, a temperatura aqui é de 40 graus Celsius. 40 graus e o sal é o KNO3. 40 graus, KNO3. Tá bem aqui, ó. Se a gente for observar, a solubilidade dele é em torno de 75, tá? Então, é 75 gramas de KNO3 em 100 gramas de água. Ele colocou quanto? 90. Vai dissolver as 90? Não vai. Vai ficar, inclusive, 15 gramas no corpo de fundo, né? Como é que eu descubro a quantidade do corpo de fundo? É só fazer aquilo que ele adicionou, menos aquilo que foi dissolvido, que é 75. Então, isso daria 15 gramas de corpo de fundo, tá? Então, o item tá certinho. Apresentará sólido no fundo do recipiente. Certinho, o item 5. Vamos seguir? Vamos para a questão 2 agora. Questão 2 é sobre cálculo de concentração, mais especificamente concentração molar, tá? Ele diz assim, ó, considere as informações contidas no rótulo de um frasco reagente de solução aquosa de nitrato de sódio, composto encontrado naturalmente na saliva e que industrialmente pode ser empregado como conservante de alimentos. Aí o rótulo tem a massa, tem o volume e tem a massa molar. Ele quer saber a concentração da solução. Olhando para as alternativas, eu já sei que é concentração molar. É só eu fazer a massa dividido pela massa molar vezes o volume. E aí, só lembrando que a massa tem que estar em gramas, o volume em litros, e a massa molar, ela é o quê? Gramas por mol. Tá? Calculando aqui agora a minha concentração molar, é só a gente fazer 0,425 dividido pela massa molar, que é 85, vezes o volume. Só que cuidado, o volume que ele deu aqui tá em ml. Eu preciso usar ele em litros. Então, 500 ml passando para litros, temos que dividir por 1000, tá? 500 dividido por 1000 é igual a 0,5 litros. Então, o volume que se tem é de 0,5 litros. Vamos lá fazer essa conta. 0,425. Vamos multiplicar, ó, 85 vezes 0,5. Faz 85 vezes 5, você vai encontrar 425. Como tem uma vírgula ali, fica 42,5. Aí, repara que o melhor jeito de fazer conta assim, né, é tirar a vírgula. Aí, para eu tirar a vírgula, eu vou multiplicar em cima e embaixo por 1000. Porque em cima, 0,425 são 3 casas depois da vírgula. E vai ficar, então, 425 dividido por 42500, tá? Isso aqui vai dar 0,01 mol por litro. Com isso, gabarito é a letra A. Seguindo, questão 3.
Um procedimento muito comum em farmácias de manipulação e em laboratórios químicos, tanto de indústrias quanto de universidades, é o procedimento de preparação de soluções. Porém, quase sempre não dispomos do que necessitamos e se faz necessário a sua preparação. Um químico deseja preparar 1,5 litros de uma solução a 0,256 mol por litro de ácido sulfúrico. Para isso, ele dispõe de ácido sulfúrico concentrado, a 18 mol por litro, está bem concentrado. Qual será o volume aproximado necessário deste ácido para preparar essa solução? Então, é o seguinte, eu tenho uma solução aqui, ó, de ácido sulfúrico, mas a minha solução estoque, ela tá a 18 mol por litro. Ele quer saber qual é o volume que eu vou ter que utilizar dessa solução aqui para preparar uma solução com concentração 0,256 mol por litro, de volume 1,5 litros. Então é o seguinte, para ele conseguir preparar essa solução, ele vai ter que fazer o quê? Uma diluição. Diluição é quando a gente adiciona água para poder diminuir a concentração. Então ele vai adicionar água aqui, ó. O volume de água vai ser adicionado, um certo volume. Só que ele nem quer esse volume de água, ele quer só esse volume aqui inicial. Quanto que eu tenho que utilizar dessa solução inicial para preparar a solução que ele quer. Aí vamos lá fazer conta. Lembra que o número de mols aqui no início tem que ser igual ao número de mols aqui no final. Então, N no início tem que ser igual ao N no final. Com isso, o número de mols a gente consegue calcular como concentração vezes o volume, né? Tem que ser igual a concentração final vezes o volume final. Então, vai ficar o quê? Ó, 18 vezes o volume inicial, que eu quero descobrir, igual 0,256 vezes o volume final, que é de 1,5 litros. Fazendo essa conta aqui, ó, meu V0 vai ser igual. Multiplica 0,256 vezes 1,5, que vai dar 0,384 e divide por 18. Com isso, o volume inicial vai ser aproximadamente aí, ó, 0,02 litros. Tá? Então, a alternativa correta é a letra B, 0,02 litros. Questão 4. Para a preparação de uma solução, de acordo com a finalidade, utilizam-se determinadas quantidades. Assim, foram misturados 100 ml de uma solução aquosa 2M, esse M aqui, ó, significa mol por litro, de NaCl, a 75 ml de outra solução aquosa de NaCl a 0,5 mol por litro, para se atingir uma concentração molar final de... Então, vamos aqui, ó, tentar entender o que está acontecendo. Eu tenho essa solução aqui inicial e eu vou misturá-la a outra solução. De modo a obter aqui, ó, uma solução final. E ele quer saber qual é a concentração dessa solução final. Vamos anotar os dados, ó. Chamar de recipiente 1, recipiente 2 e recipiente 3. Recipiente 1, eu tenho 100 ml e a concentração é 2 mol por litro. Recipiente 2, eu tenho 75 ml e a concentração é de 0,5 mol por litro. Ele quer saber qual é a concentração final aqui, no recipiente 3, tá? O volume final aqui, ó, é tranquilo de calcular. É só fazer 100 mais 75, que vai dar 175 ml. Aí, vamos lá agora. Aqui também, o número de mol no recipiente 1 mais o número de mol no recipiente 2 tem que ser igual ao número de mols no recipiente 3 de NaCl. Então, com isso, eu posso dizer que a concentração no recipiente 1 vezes o volume no recipiente 1 mais concentração em 2 vezes o volume em 2 tem que ser igual à concentração no recipiente 3
vezes o volume em 3, tá? E uma outra observação também, eu vou usar ml nos 3 casos, então eu não preciso passar para litro, porque eu tenho uma igualdade, se eu tenho ml dos dois lados, vai cancelar essas unidades, tá? Não precisa passar para litros. Fazendo um cálculo aqui, vai ficar 2 vezes 100 mais 0,5 vezes 75 igual a concentração em 3, que eu quero descobrir, vezes o volume em 3. O volume em 3 vale 175. 200 mais 0,5 vezes 75 vai dar 37,5, tá? Igual concentração em 3 vezes 175. Então, a concentração em 3 vai ser a soma de 200 mais 37,5, que dá 237,5, dividido pelo volume final, que é 175, tá? Fazendo essa continha aí, 237,5 dividido por 175 vai dar 1,35 mol por litro. Gabarito da questão, letra E. Vamos seguir, que agora a gente vai fazer uma questãozinha também de mistura, só que agora é com reação química. Mais precisamente, uma questão de titulação, tá? Titulação. Fizemos no laboratório. Ó, titulação ou volumetria é uma técnica comum de laboratório em análise química quantitativa, usada para determinar a concentração de um reagente conhecido. Levando em conta os dados da figura acima, podemos afirmar que a concentração do ácido clorídrico é... Então, repara aqui, olha só, que as duas substâncias que vão estar reagindo é o NaCl, que está dentro da bureta, e o HCl, que está dentro do Erlenmeyer. Então, eu vou montar aqui a reação, olha, é NaOH mais HCl, que forma NaCl mais água. Aí, reparem que a reação ela é 1 para 1. É 1 mol de NaOH reagindo com 1 mol de HCl. Então, eu tenho que um número de mols do ácido aí tem que ser igual ao da base, tá? O número de mols do ácido, que é o HCl, tem que ser igual ao da base, que é o NaOH. Se o número de mols tem que ser igual, com os dados que eu tenho, que é concentração e volume, eu sei que eu posso calcular esse N como concentração vezes o volume. Concentração vezes o volume. Aí, seguindo, vamos só substituir valores. Qual é a concentração do ácido? É o que eu quero descobrir. O volume de ácido utilizado está aqui, ó, 20 ml. A concentração da base é de 0,01. E o volume da minha base gasto foi de 30 ml. 30. Aí, resolvendo essa continha aqui, eu tenho que a concentração do ácido é igual 0,01 vezes 30 dá 0,3 dividido por 20, tá? Então, 0,3 dividido por 20 dá 0,015 mol por litro. Só que repara uma coisa. Olhando para as alternativas, tá em notação científica, né? Então, fica 1,5 vezes 10 a menos 2 mol por litro. E quando a gente olha para as alternativas, mol por litro não tem alternativa. A letra A tá 1 mol por litro, não é. A B tá em gramas por litro, eu não encontrei ainda gramas por litro. A C, miligramas. A letra D tá em mol também, e tá 1,25. Não é essa a resposta, é 1,5 mol por litro. O que eu vou fazer? Eu vou passar esse 1,5 vezes 10 a menos 2 mol por litro para gramas por litro, para ver se eu encontro a alternativa. Então, vamos lá. Eu tenho que passar mol para massa. O melhor jeito é fazer uma regrinha de 3 bem básica, tá? Tem aqui as massas molares de H e de Cl. Com isso, a massa molar de HCl vai ser 1 mais 35,5. Isso vai dar 36,5
gramas por mol. Ou seja, em 1 mol de HCl, eu tenho 36,5 gramas. Eu quero saber o quê? Qual é a massa em 1,5 vezes 10 a menos 2 mol. Vamos multiplicar cruzado. X vezes 1 dá X, igual 1,5 vezes 10 a menos 2 multiplicado por 36,5 vai dar 54,75 vezes 10 a menos 2, tá? Estamos chegando na resposta. Gramas. E aí, tem que estar em notação científica. Então, eu vou andar uma casa com a vírgula. Vai ficar 5,475 vezes 10 a menos 1 grama. Prontinho, passei o mol para grama. O litro continua o mesmo. Então, a resposta aí, bota o litro para cá, né? A resposta aí é letra E. 5,48 vezes 10 a menos 1 gramas por litro, tá? Vamos seguir. Faltam só mais 2 questões para a gente poder finalizar de propriedades coligativas, tá? Questão 6. O estudo das propriedades coligativas das soluções permite-nos prever as alterações nas propriedades de seu solvente. A respeito das propriedades coligativas, assinale a alternativa correta. Antes de resolver a questão, vamos só fazer uma revisão. Ó, se eu adicionar soluto ao meu solvente puro, ou seja, eu vou estar aumentando ali, né, a concentração do meu soluto. O que vai acontecer com a pressão de vapor? Ela vai diminuir. Então, diminuição da pressão máxima de vapor, tá? Temperatura de ebulição, ela vai aumentar. Temperatura de congelamento, ela vai diminuir. Diminui a temperatura de congelamento, né? A temperatura de fusão. E tá bom, esses 3 aqui tá bom já. Vamos tentar resolver a questão. Letra A. Se for colocada água com NaCl dissolvido para congelar em uma geladeira, a temperatura de fusão da água na solução permanecerá a mesma que da água pura? Não. Se você adiciona soluto ao seu solvente, você muda as propriedades físicas ali, tá? Então, você muda a temperatura de fusão. Então, esse item tá errado. Não pode ser a letra A a resposta. Letra B. As propriedades coligativas independem do número de partículas do soluto na solução, da natureza das partículas. Nem vou terminar de ler, tá errado, porque as propriedades coligativas dependem do número de partículas do soluto. Quanto maior for a concentração, maior a quantidade de partículas do meu soluto, mais intensificadas vão ficar as propriedades coligativas. Então, a letra B tá errada. Letra C. Se forem preparadas 2 soluções aquosas de mesma concentração, uma de NaCl e outra de açúcar, a temperatura de ebulição na solução de NaCl será maior do que da água na solução de açúcar. Temos que lembrar o seguinte, o NaCl, quando eu coloco ele em água, ele dissocia formando o Na+ e o Cl-. Então, aqui são 2 partículas. Já o açúcar, por exemplo, aqui, ó, a sacarose, C12H22O11, é um composto molecular. Quando eu coloco ele em água, não acontece a dissociação e nem a ionização. Ele continua na molécula de C12H22O11. Continua uma partícula só. Então, por esse motivo, pelo NaCl ter uma quantidade maior de partículas, ela vai ter uma temperatura de ebulição maior. Quanto mais partículas, quanto maior é a concentração do soluto, maior aqui, ó, é a temperatura de ebulição, que é o que está falando na letra C. Então, por enquanto, a letra C é a minha resposta. Vamos olhar a letra D. Em uma panela tampada, a pressão de vapor da solução aquosa de NaCl é maior do que a pressão de vapor da água pura. Não. Aí ele continua, né? Porque a presença do sal facilita a evaporação do solvente. Não. O sal, ele dificulta
dificulta a evaporação dos solventes, tá? E com isso, ele acaba diminuindo a pressão máxima de vapor. Então, a letra D, ela tá errada. A única resposta certa aí, tá? É a letra C. Vamos para a questão 7 e última. Ó, sejam dadas as seguintes soluções aquosas. 0,2 de cloreto de cálcio, 0,2 de hidróxido de potássio, 0,2 de glicose e 0,5 de sulfato de potássio. Analisando as soluções acima, assinale a alternativa correta. Se a gente passar um olho pelas alternativas aí, a gente percebe que a gente precisa descobrir quais delas, né, ou qual delas vai influenciar mais nas propriedades coligativas. Então, repara que a primeira aqui, ó, que é 0,2 mol por litro de CaCl2, tem que lembrar da dissociação do CaCl2 em água. Vai ficar, ó, Ca2+, mais 2Cl-. Então, se aqui é 0,2 mol por litro, aqui vai ser o quê? 0,2 também. E aqui é 0,4. Lembra desse 2 na frente? Multiplica por 2, tá? Então, é 0,2 vezes 2 que dá 0,4. Então, o total aqui é 0,6 mol por litro. Seguindo, tem o KOH. KOH, quando eu coloco em água, ele dissocia formando K+, e OH-, tá? Então, aqui não é 0,2? Então, aqui vai ficar o quê, ó? 0,2 e 0,2. Dando um total de 0,4 mol por litro. O terceiro é a glicose, tá? Igualzinho acontece com a sacarose. C6H12O6, quando eu coloco em água, não dissocia e nem ioniza, é um composto molecular. Então, vai ficar, ó, C6H12O6. Se eu tenho 0,2 mol por litro aqui, aqui continua 0,2 mol por litro, tá? Deixa eu dar uma destacada aqui, ó. CaCl é 0,6, o KOH é 0,4 e a glicose é 0,2 mol por litro. E o 4 aí é o sulfato de potássio, K2SO4. Quando eu coloco em água, vai ficar K+, mais, no caso 2K+. 2K+, mais SO4, 2-, tá? Lembra lá do cruzamento das cargas e do balanceamento também. Então, aqui não é 0,5 mol por litro, então aqui vai ser 1 mol por litro, tem que dobrar. 2 vezes 0,5 dá 1. E aqui é 0,5. Totalizando aqui, ó, 1,5 mol por litro. Então, eu já sei que o que mais vai influenciar nas propriedades coligativas é o sulfato de potássio, porque a concentração aí, né, totalizando as partículas, dá 1,5 mol por litro. Vamos analisar. Letra A. Todas as soluções entram em ebulição à mesma temperatura? Não. O número de partículas influencia na temperatura de ebulição. Letra B. Por liberar íons em solução aquosa, a solução de glicose apresenta... Glicose não, libera íons, tá errado. Pode parar já de ler. Letra C. A solução de sulfato de potássio apresenta os efeitos coligativos mais intensos devido à grande quantidade de íons dissociados em solução aquosa. Bonitinho aqui, né? Letra C. Letra D. Todas as soluções se solidificam à mesma temperatura? Não, mesma coisa que a letra A, tá? A quantidade de partículas, a concentração vai influenciar nas propriedades coligativas. E letra E. Com exceção da solução 1, as soluções 2, 3 e 4 são eletrolíticas. Errado, tá? Glicose não é uma solução eletrolítica. Não dissocia e nem ioniza, tá? Portanto, o gabarito é letra C. Com isso, a gente termina a nossa revisão para a recuperação do primeiro semestre de Química 2. Bons estudos para vocês. Até logo!